Então, o nosso FDP VIP já está conosco. Ô, CJ, faça as honras. Ah, craque, né? Põe na tela aí. Jogou no América, aí vai pro Palmeiras desfilar outros verde, mas o verde maior é o do América, dá uma volta lá fora, volta pra cá. Eu não sei se vai encerrar não, porque ainda tem muita estrada. Moisés, grande craque, prazer receber você no FDP. Filhos da pauta, viu, Moisés? Aqui o vestiário, aqui não tem traíra, não. Boa noite, CJ, aos amigos aí presentes, a quem está nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer estar podendo participar desse programa aí, que já ouvi em outras ocasiões, e é um programa bem legal, e é uma honra poder estar participando aí com vocês. A honra é toda nossa. Amigo, como é que o jogador experiente que é, e existem outros experientes, como o Juninho, o Kanté dos pobres, que joga ao seu lado ali no América. Como é que você tá vendo essa Série B? Eu tô com a tabela aqui. Primeiro lugar é o Santos. O América tá em segundo com o mesmo número de pontos. Só que a gente olha pro 11º colocado, que é o Ceará, a 4 pontos de um G4. Tem muita gente disputando, você com a sua experiência, como é que você tá vendo isso? Muito bem-vindo, é um prazer receber. Fala aí dessa Série B do Coelhão. Então, CJ, desde o início, né, da Série B, já sabíamos que seria uma Série B bem disputada, né? Ano passado já tinha sido assim, com 7, 8 equipes ali brigando até o final, até a última rodada. E a gente esperava que esse ano seria da mesma forma. Então, quando foi começar a competição, principalmente, a gente falou bastante da importância de começar muito bem, porque se você não começa uma competição tão disputada como essa, sem somar pontos, mesmo que jogando bem, se não somasse pontos, seria muito difícil, porque tem muitas equipes qualificadas que estão fazendo investimentos, claro que não igual à Série A, mas com um investimento que te credencia subir para uma Série A. Então era importante começar bem, e nós conseguimos. Já estamos na 14ª rodada, né? Nos manter sempre ali próximo do G4 ou dentro dele. E isso nos traz uma responsabilidade de agora nos mantermos ali até o final. Mas sabemos que não vai ser fácil. Passamos agora 3 jogos sem vitória e a gente vê que todos os adversários encostaram, né? A gente tinha uma margem para erro pelos pontos conquistados no começo, mas agora já está todo mundo ali disputando. Tem 10 equipes, como você falou, ali muito próximas. Em 2 rodadas, se você vacilar, você sai do G4, e aí a gente sabe a dificuldade que é, a pressão que você traz sobre as costas, né? Porque o América é um time que entra para retomar a Série A, né? A gente sabe dessa responsabilidade, dessa pressão que existe. Então temos trabalhado, é claro que é um clichê falar que vamos jogo a jogo, né? Mas a gente tem forçado muito essa tese, porque cada ponto vai ser muito importante e a gente tem conseguido. Então agora aumenta a responsabilidade de manter esse nível para que a gente nunca saia fora desse G4. Moisés, boa noite, tudo bem? É Guilherme que está falando. Eu não sei Guilherme, se você vai confirmar os dados que estão aqui. Se eu estiver errado, por favor, pode puxar minha orelha. Mas eu estou vendo aqui na relação, o treinador, o Cauã, tem 35 anos de idade. Você tem 36. De vez em quando você fala assim, ô garoto, me ouve aqui, garoto. Presta atenção aqui, ó. Boa noite, seja bem-vindo ao FDP. É um fato curioso, né? Não é normal se ter um treinador mais jovem que um atleta, né? Apesar que já tem acontecido isso, né? Jogadores têm prolongado suas carreiras e hoje, cada dia mais, aparecem técnicos dessa nova geração mais novos, né? Então tem começado a acontecer esses casos, mas para a gente foi um caso interessante. Desde o primeiro dia a gente brincou com isso, mas deixando claro que tem 2 mais velhos do que eu, né? O Azevedo e o Juninho. Então eu falo que eles estão na frente aí, né? Quando se vai brincar de o vovô do elenco, eu ainda não sou um deles, não. Tem gente na minha frente. Apesar que eu falo com o Azevedo,
esse posto tem que ficar para você, porque o Juninho, se você olha ele no dia a dia, né? Não só nos jogos, porque nos jogos é nítido e todo mundo vê, mas no dia a dia, no treinamento, como ele lida diariamente com a gente, parece que o Juninho está começando a carreira agora, está com 22, 23 anos, está ali vivendo aquele momento que você está começando a despontar no futebol. Então, a saúde que ele tem, a gente brinca no dia a dia, é algo impressionante. E estou muito feliz, assim, muito feliz de participar desse grupo, né? Uma mescla de jogadores experientes, com também jogadores jovens, a começar do nosso treinador, que é o primeiro trabalho dele efetivo como treinador. E está sendo um prazer enorme, um cara super bacana, estudioso, mas que, como você brincou aí, é verdade, em alguns momentos ele chama a gente, conversa, pergunta, pede informação. Isso tem sido uma troca muito legal. E eu acho muito bacana nos dois sentidos, Moisés. Primeiro porque um jogador com 36, 37 anos já era considerado um jogador completamente fora do baralho. E hoje a gente olha para o futebol e a gente pensa bem diferente, né? Tá aí o Cristiano Ronaldo com 39, o Fábio, goleiro, jogando com 43, enfim, vários jogadores que têm até mais tempo de futebol e idade que você. É muito legal. E é muito legal também, muito bacana a gente ver um treinador jovem já despontando no futebol, fazendo um trabalho muito promissor. Então, nas duas pontas é muito legal. Parabéns, viu? Eu também acho muito legal, né? A renovação, o futebol tem necessidade disso, né? A gente vê hoje jogadores aí como foi falado, com 17 anos já sendo uma estrela na Eurocopa. A gente vê o Estevão no Palmeiras brilhando, já despontando, o Endrick. Então, assim, essa nova geração vem crescendo, né? É legal, mas também é importante ter a experiência, porque em alguns momentos ela se faz muito, muito necessária, principalmente no cenário do futebol, que se vive de muita pressão, né? Então, nada melhor do que a experiência em alguns momentos para acalmar, para orientar, e isso tem sido muito positivo dentro do América. Moisés, boa noite. Domênico está falando, seja bem-vindo ao FDP. Tudo Moisés, bem, o Euler Araújo teve aqui ano passado, quando o América estava assim, muito próximo já da queda, e disse que se o América caísse, o prejuízo desse ano seria de pelo menos 70 milhões de reais. Ou seja, como você colocou aí, é uma pressão enorme para o América voltar à Série A. Eu queria te fazer uma pergunta. Você pega o Ceará, você vai jogar lá, pressão da torcida. Você pega o Sport, pressão da torcida, Goiás, o Santos e tantos outros times da Série B, com os estádios lotados, fazendo muita pressão. Que falta faz jogar em casa com o estádio cheio, fazendo pressão? E se você pudesse sentar com cada americano agora, do meio do ano para o final, para convencê-los a ir a campo, o que você diria? Olha, Domênico, isso é um fato, né? A torcida do América não tem um número expressivo. Eu acho que isso é um trabalho de formiguinha, vai crescer ano a ano. A América tem que continuar fazendo bons trabalhos aí para a gente ver o crescimento da torcida daqui a 10, 15 anos, né? Então a gente não pode pensar no curto prazo. E é claro que em alguns momentos, né, o torcedor, quando a gente vai jogar, como você falou, lá contra o Ceará, contra o Sport, a gente sabe como é a pressão, e não só para nós jogadores, né? A arbitragem, em alguns momentos, ela pode se sentir pressionada, né? Quando você está num jogo lá e 40, 30 mil pessoas um jogador cai na área e a torcida grita, às vezes o árbitro vai pela emoção ali, pelo barulho, e acaba cedendo aquela situação. E a gente sabe que isso não acontece na Independência. A gente não tem um número tão expressivo de torcida, né? A nossa torcida tem ido, tem apoiado, mas em um número menor. E o que eu tenho pedido desde que eu cheguei é que o torcedor, realmente, aqueles que estiverem ali, esteja 100%, né? Focado em nos ajudar, em cantar, em empurrar. Eu falo que a torcida do América é bem exigente, né? E tem que ser mesmo. Eu até em uns 3, 4 rodadas atrás, não me recordo exatamente, eu lembro que acabou o primeiro tempo, a gente tomou um avaia, a gente estava perdendo o jogo, se eu não me engano, contra o CRB, a gente estava perdendo de 1-0, e a torcida deu uma vaiada no intervalo, e a gente naquele momento era líder do campeonato. E aí no segundo tempo a gente vira, o torcedor nos apoiando, e aí no final eu até faço um apelo ao torcedor que durante o jogo mesmo, aqueles que estiverem ali nos apoiem do início ao fim,
porque já não é um número muito grande de torcedor, então se tiver poucos contra, ou não contra o time, né, mas em algum momento vaiando um jogador ou irritado com outro jogador, pode nos atrapalhar. Então, se a gente se unir, mesmo que não em um número tão grande, se a gente se unir durante aqueles 90 minutos ali, eu acho que a gente vai ficar um pouco mais forte. E é claro que ao final da partida, se o torcedor não estiver satisfeito com a nossa apresentação, com o resultado, ele tem todo o direito de protestar, né? A gente entende isso, a gente tem que entregar para ele durante o jogo para que no final ele fique feliz. E se caso isso não acontecer, ele tem todo o direito de cobrar. Mas durante os 90 minutos, é o que eu peço encarecidamente ao nosso torcedor, nos apoie, nos incentive, pressione o adversário, pressione a arbitragem, né? Porque quando a gente tem ido jogar fora, como foi em Curitiba, como foi lá contra o próprio Paysandu, que é um estádio muito, muito pequeno, mas que o torcedor enche o estádio, a gente sente que em alguns momentos a arbitragem acaba cedendo uma falta, um lance duvidoso, acaba indo para o time da casa. Então, que ele realmente esteja ao nosso lado, porque a gente vai fazer o nosso melhor e tenho certeza que no final a gente vai comemorar junto. Ô Moisés, que bom falar com você, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Você falou aí de alguns times. A Série B, depois de algum tempo, tem muito mais times com tradição de Série B do que vinha tendo times que ficam mais tempo na Série A. Tem o Santos, né, lá que tem a sua tradição na Série A, e alguns times com muita torcida, mas que normalmente frequentam a Série B com bastante frequência, com o Sport, enfim, o Paysandu, enfim, esse perfil de time. Você acha que para a visibilidade do campeonato é melhor ter algum dos grandes, ter 2, 3 times da elite jogando, ou para competitividade é melhor que seja essa faixa de time que joga a Série B mesmo? Bob, boa noite. Cara, eu acho que isso é um caminho natural, tá? De grandes clubes estarem frequentando a Série B. Até porque a gente vê como o futebol evoluiu e como se hoje não adianta só ter camisa que você vai performar e vai ganhar jogos. A gente vê hoje os 4 clubes que estão na zona de rebaixamento da Série A. Então, acho que isso é um caminho natural, ter essa troca. Sempre vai ter um time com uma tradição muito grande disputando a Série B. Mas, independente de ter esse clube ou não, acredito que até por visibilidade pode sim, não vamos ser hipócritas, né? Eu acho que pode trazer um pouco mais de visibilidade, mas a nível técnico, eu acredito que a Série B está num caminho de evolução muito grande. Como eu disse, ano passado já se viu a Série B muito bem disputada, muito bem jogada. E esse ano, se você pegar os times, né, por mais que são clubes, como você falou, que frequentemente estão disputando Série B, sobem, caem, né, caso que já aconteceu com a América e agora a gente quer voltar. Se você viu o nível técnico e nível de jogo, né, você pode se equiparar com equipes da Série A. Vocês que acompanharam, pôde ver o Mineiro que nós fizemos, jogos contra Cruzeiro e Atlético, né, especificamente, são clubes da elite, e nós jogamos de igual para igual e vencemos o Cruzeiro em um jogo, vencemos o Atlético e perdemos um. Então foram 2 vitórias e 1 derrota. Hoje o América tem 5 derrotas no ano, se eu não estiver enganado, tá? Se eu não estiver falando besteira. Então o nível de jogo cresceu, e não só do América. Eu estou citando o América porque vocês acompanham um pouco mais, mas Ceará, Goiás, o próprio CRB, que hoje está na zona de rebaixamento, mas outro dia estava fazendo a final de Copa do Nordeste contra o Fortaleza e ganhou de 2-0 e perdeu nos pênaltis. Então, assim, o nível técnico tá muito bom, tem times muito bem organizados, né, tanto financeiramente quanto profissionalmente dentro de campo. Então é um crescimento que eu acho que é natural da competição, da qualidade do nível técnico e da evolução do futebol. Acho que todos os times hoje têm elevado muito o seu nível, e isso também muito por conta dos altos investimentos que tem sido. Hoje você vê na Série B vários clubes que viraram SAF e estão com investimento muito, muito alto, e isso facilita para ter bons jogadores mesmo estando na Série B.
Vou te fazer duas perguntas. A primeira, você jogou na China, né, Moisés? Então, eu queria saber se você teve perrengue lá, se você passou um perrengue, ou se tem algum caso engraçado, alguma resenha para contar para nós. Essa é a primeira. A segunda, como é que você vê a, aspas, invasão de treinadores portugueses? O seu irmão deve ser dono da metade de Portugal já, porque um goleiro que tá lá há 10 anos e deve tá muito bem de vida, deve ter umas 10 casas para você e para sua família toda já lá. Como é que você vê, ou e ele também, que vocês devem bater um papo, essa invasão de treinador português aqui no Brasil? Para quem não sabe, o goleiro Matheus, que foi revelado no América também, é irmão do Moisés, joga no Braga há 10 temporadas, se não me engano. Isso, correto. Então, vou começar pela segunda, né? Eu acho que a invasão portuguesa se dá pelo fato de ser uma escola de treinadores muito qualificada, né? E não foi só para o Brasil que veio muitos portugueses. Portugal é uma escola de treinador que normalmente se forma bastante e tem uma exposição tanto na Europa e agora chegou aqui no Brasil. São dois fatos, né? O nosso treinador, o treinador brasileiro, talvez tenha se acomodado um pouco, né? Porque sempre se ficava aquele mesmo ciclo, né? Os mesmos treinadores rodam os mesmos times. A gente vê isso acontecendo a todo momento. Givanildo que eu diga, né? Givanildo que eu diga. O próprio Giva quantas vezes já rodou? Exatamente. América, né? Mas assim, todos os clubes, né? Você vê, o treinador tem 4, 5 passagens no clube, então ele é dispensado esse ano, daqui 1 ano, 2 anos ele retorna para esse clube. Então chegou um momento que os clubes começaram a tentar inovar e trouxeram treinadores de fora e os portugueses, por ter um trabalho, né, taticamente muito bom, né? A Europa sempre esteve um pouco à nossa frente na questão tática, né? A gente sempre esteve à frente de habilidade, improviso, qualidade técnica, mas o europeu sempre teve esse lado tático muito forte. E o Brasil começou a se perder um pouco desse nível individual e começou a precisar do jogo mais tático, né? Porque o futebol evoluiu, mudou, e hoje só o individual não te dá mais resultado. Então, o treinador português, por ter essa grande qualidade, que é a parte tática, chegou no Brasil e com a qualidade dos jogadores brasileiros tem feito um trabalho diferente, tem dado certo. E agora a gente vê a nova geração vindo também com novas ideias e tem também começado a cavar seu espaço e mostrar sua cara. Então, eu acho que foi um processo, claro que teve boas escolhas, teve más escolhas, né? Não é porque é um português que é sempre muito bom, mas também o brasileiro teve a sua culpa de abrir esse espaço. E agora cabe ao treinador brasileiro se reinventar, se procurar novas ideias, a crescer na sua profissão para que ele possa retomar o seu lugar e a gente formar também novos treinadores com grandes potenciais para futuramente também eles estarem brilhando na Europa e mostrando que o Brasil também tem excelentes treinadores. E o perrengue na China? O meu maior perrengue na China foi porque eu cheguei em 2019, né? Tudo certo, minha família foi junto comigo. E aí eu volto de férias para o Brasil em 2020, final de 2019, né? Início de 2020. E quando eu volto para a China, em fevereiro, eu vou antes para a pré-temporada e minha família iria logo após. E aí estoura o Covid, né? Essa epidemia mundial, e eu estava lá. Então, a partir desse período, de 2020 até 2023, eu tive que ficar na China sozinho, né? Durante esse período. Eu ficava por volta de 7 meses longe da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais. E só via eles nas férias. Então, para mim, isso foi algo que eu mais senti falta, o que mais me fez sofrer. Mas eu tinha um bom contrato e dentro daquelas possibilidades que podia acontecer, o clube foi bem solícito a mim, né? Quando eu vinha de férias para o Brasil, ele me deixava ficar 3 meses, quase 4, e eu voltava bem próximo do período de iniciar as competições.
E aí eu tinha que sustentar depois de março, abril até dezembro. Então isso foi algo que eu passei de maior dificuldade. É claro que isso não foi uma culpa da China, foi uma epidemia mundial e não dá para culpá-los, mas foi algo que me fez, em muitos momentos, sofrer bastante. Perrengue mesmo, né? Você é louco. Pra ele. O Moisés está lá, morando na China. Aí, na China, estoura os primeiros casos de Covid. A gente começa a ouvir, o mundo inteiro toma conhecimento das histórias de quem tem pessoas caminhando nas ruas da China e, de repente, elas já caem e tem um ataque fulminante. E aí você estava lá na China. Como é que foi quando você ficou sabendo que era uma doença tão séria e que você estava vamos dizer, no coração do mundo onde começou toda essa história? Então, Guilherme, logo que eu voltei, né, em final de janeiro, início de fevereiro, a gente estava já programado de fazer a nossa pré-temporada em Dubai, né? A gente sairia da China, faria a pré-temporada em Dubai e depois retornaria para a China para iniciar a competição. E aí foi quando começou a aparecer os primeiros casos ali, final de dezembro, início de janeiro. Então a nossa ida para Dubai já estava certa e fomos para Dubai. Chegou em Dubai na segunda semana de pré-temporada, aí realmente explodiu, né, a situação do Covid, das pessoas nesse estado que você falou. E aí o clube, entendendo a nossa situação, falou: ó, os estrangeiros, né, voltam para o Brasil e os chineses a gente vai voltar para a China. Nisso os chineses voltaram, eu vim para o Brasil e fiquei aqui mais 1 mês e meio, 2 meses, até se entender o que era realmente o Covid. E aí a gente via todas as notícias, todas as imagens e pensava, cara, como que eu vou voltar, né? Como que eu vou para lá? É difícil, é uma situação complicada, mas aí se foi passando o tempo e foi se espalhando pelo mundo. E aí eles solicitaram a volta. Aí isso foi um momento difícil, que eu tive que conversar com minha família e entender se valeria a pena eu voltar ou não. E assim decidimos de eu voltar e ver como ficaria. E aí que começava, porque quando eu voltei eu tive que ficar 21 dias de quarentena, e aí você fica dentro de um hotel que você não sabe qual é, você vai para dentro de um hotel chinês, você chega lá e eles te direcionam diretamente para o hotel, e fiquei 21 dias dentro de um quarto, fazendo o exame a cada 3 vezes ao dia, e tendo que comer comida chinesa, só o que eles passavam, era 3 refeições ao dia. E aí foi um período muito difícil, foi muito difícil mesmo, porque você morando na China, você não come só comida chinesa, né? Você tem como comer comida brasileira, internacional, e você se alimenta muito bem, mas dentro da quarentena não tinha essa possibilidade, então você não consegue comer todos os tipos de comida que eles comiam. Então eu fui com a mala cheia de comida, já preparado um pouco para isso, mas chegou com 10 dias já não tinha muita coisa. E aí foi um momento muito difícil. E aí após esse momento que você sai da quarentena, aí dentro da China, desde de 2020, quando eu saí da quarentena, sempre foi muito tranquilo, porque era o seguinte, você tinha um QR Code, você tinha que fazer teste a cada 2, 3 dias, e isso era um código que eles te passavam no celular, e onde você ia, você tinha que mostrar aquele código. Então, se você foi num lugar, você mostrou seu código, todo mundo que está ali está com código verde, está autorizado. Se em algum momento chegou alguma pessoa ali que está com o código amarelo, rapidamente, todas aquelas pessoas que estiveram naquele local, eles iriam atrás, pegavam, te colocavam de quarentena mais 1 semana, faziam alguns testes e te liberavam. Então, as pessoas que estavam na rua estavam sendo testadas a todo momento e não tinham caso de Covid. Então, foi um controle muito grande que eles tiveram, souberam controlar e não entrava ninguém de fora. Na China só entrava quem tinha contrato de trabalho ou era chinês, mas ninguém entrava na China e tinha que passar por todo esse período. Então, foi por isso que eles conseguiram controlar bastante a situação lá na China. Então, quem estava de fora da quarentena, depois que passava por esse período muito restrito e difícil, se tinha uma vida normal. Rapaz, isso num país com mais de 1 bilhão de pessoas. Imagina o que é controlar isso, né? 2 bilhões de pessoas. 2, né? 2 bilhões de pessoas. Meu Deus do céu. Moisés,
Você acompanhou aí, ou está acompanhando Copa América, e, bom, estamos todos frustrados com a seleção brasileira. O que você pensou da seleção brasileira? O que você viu? O que você acha que as outras seleções mostraram que a seleção brasileira não mostrou na Copa América? Olha, é claro que, assim como todo brasileiro, né, a gente ficou decepcionado com, não só com a eliminação, né, a forma que o Brasil jogou a Copa América, né, não teve nenhum grande jogo, né, claro que teve aquele resultado contra o Paraguai, mas assim, não dá para dizer que foi uma boa Copa América. Mas tem que se pensar que é um grupo muito jovem e talentoso, a seleção tem grandes talentos individuais, mas que juntos ainda não tá conseguindo fazer com que esse talento aflore e a equipe seja muito forte. A gente tem alguns momentos bons, mas durante o jogo se oscila bastante, né? É um início de um trabalho também, a gente tem que entender que o Dorival chegou há pouco tempo e acredito que, na minha visão, em alguns momentos errou também dentro da competição, né? Em substituições, em trocas e tudo mais. Mas é um trabalho novo. E não pode cair sobre... Tem a parcela de culpa dos jogadores, mas tem a grande parcela do que a CBF fez nos últimos anos, né? Você ter um treinador de um clube e da seleção, dirigindo a seleção. Aí depois se espera que venha um treinador estrangeiro. E aí esse treinador, não vamos dizer que brincou, né, com a cara da seleção, a gente não sabe a fundo o que foi tratado, o que foi falado, mas ele, a todo momento, ele nunca falou que viria para o Brasil, né? Então ele fez o Brasil esperar, né? E acabou não vindo. E aí, de última hora, a seleção vai e coloca o Dorival, assim, totalmente perdida, né? Sem o norte. Então, eu acho que essa Copa América foi o retrato do que tá a CBF e o futebol brasileiro, né? E acaba que a grande parcela estoura lá nos jogadores. Mas a gente sabe que o futebol não é assim, né? E a gente vê outras seleções com trabalhos já consolidados, treinadores que já vêm fazendo um trabalho ao longo do tempo e automaticamente chegou mais forte, mais preparado do que a gente. Então o Brasil tem que primeiro ter um norte, ter um direcionamento, ter processos e dar valor para esse processo, né? Não pode, agora que perdeu uma Copa América, realmente mudar tudo novamente. Eu acho que você tem que ter uma linha de pensamento e seguir ela. O futebol, é claro que a gente tem o desejo que as coisas aconteçam o mais rápido possível, no curto prazo, mas nem sempre é assim. O trabalho mais longevo, normalmente, tende a ter mais resultados. A gente vê o Palmeiras aí. O Palmeiras, se o Abel ficar uma semana sem treinar o Palmeiras, provavelmente o Palmeiras não vai mudar o jeito de jogar, porque já é uma forma que os jogadores entendem o que o treinador quer e fazem aquilo automaticamente. Então, quanto mais tempo se dá a um profissional de trabalhar, teoricamente as coisas vão evoluir, né? Então, o que eu penso da Copa América é isso. O Brasil foi um retrato do que tem sido o futebol e a CBF nesses últimos anos. Vou falar uma coisa pra você, Moisés. Não sei até quando você pensa em jogar. Espero que ainda por muito tempo. Nós temos aqui no 98 Esportes o Rafael Miranda, que é um ex-atleta, uma figura espetacular, de um caráter ímpar, que faz comigo o programa da manhã de 8 às 10. Mas já conversa com o Salum, caso não renove o contrato. O Rodrigo Carneiro quer e vai te contratar, porque você fala bem pra baralho e vai ser comentarista nosso aqui, não vai, Guilherme? O cara não resenha bem? Pô, o cara esclarecido pra caramba, fala bem, resenha boa. Não corre dos assuntos, né? Não fica dando volta, chega e fala o que ele pensa. Ótimo, então vamos colocar na bancada aqui o Moisés. Moisés, rescinde aí com a América e vem logo, mas... Eu tenho um compromisso ainda com o Salum de retornar o América para a Série A, e aí sim, eu não vou estender muito minha carreira, né? Isso foi uma conversa com o Salum, eu gostaria de voltar para a América para encerrar minha carreira.
Eu quero contribuir ali dentro de campo, ajudar, né? Mas não vou estender por muito tempo. Acredito que o primeiro objetivo é subir o América esse ano, e aí final do ano pensar com mais calma se no próximo ano, né, tudo dando certo, se eu jogo mais um ano na Série A ou se realmente eu encerro minha carreira. E vem para 98. Mas o Salom, a gente já tem uma conversa, né? De quando eu vim, ele tinha essa intenção de quando eu chegasse esse período de eu fazer uma transição, de repente eu ficar em algum cargo, né? Dentro do clube. Eu vou fazer alguns cursos, né? Eu já pretendo nesse segundo semestre iniciar alguns cursos ou de treinador licença B, ou de gestão. Eu ainda estou pensando em qual que eu vou iniciar esse ano, mas a gente já tem falado sobre isso e é algo que pode acontecer futuramente de eu estar dentro do futebol, mas não dentro do campo. Legal, mas você sabe que aqui no FDP é o seguinte, quem passa no FDP, se estiver na reserva, vira titular, se estiver desempregado, arruma emprego, né? Aliás, empregamos mais um, hein? Empregamos mais um. Ávila, né? Emerson Ávila no Aparecidense. É isso aí. Então no meu caso vai ser gol, viu? Que eu tô precisando fazer gol. Aí jogador tirando em cima da linha, bola na trave. Aí você vai dedicar ao FDP, tá? Então que sejam os gols que possam aparecer aí. Se fizer gol, tem que falar. É o FDP, é o FDP. Todo mundo vai achar que você vai estar xingando. Que isso aconteça já no sábado, eu vou lembrar de você. Vai fazer. Sábado Legal. vai fazer. Sábado contra o Sport, joga o América. Obrigado. Portas e microfones sempre abertos para você, beleza? Grande abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço a vocês. Valeu. Abraço. Grande resenha, hein?